dos indiciados no relatório do senador Renan Calheiros. Senador, como que o senhor recebe essa notícia? Já houve aí a indicação de que o crime de administração, de advocacia administrativa seria tirado, mas como que o senhor recebe a notícia do seu indiciamento e dos seus irmãos também? Bom, vindo de quem veio do senador Renan Calheiros, né, uma pessoa que responde a dezenas de processos no judiciário, nada podia esperar diferente. Uma pessoa que é muito próxima do Lula, do PT, e que usou um instrumento democrático, institucional de uma CPI, e ele, na figura de relator, agrava ainda mais como um instrumento de vingança contra Bolsonaro e contra a sua família. É óbvio que ninguém, eu, nem meus irmãos, muito menos o presidente da República, ninguém cometeu nenhum tipo de crime. E o que eu avalio é isso, ele infelizmente, mais uma vez, a exemplo que ele fez ao longo de toda a CPI, o senador Renan Calheiros, ele mancha o nome do Senado, ele joga a história do Senado na lata do lixo, por ser uma pessoa que não tem nenhuma credibilidade e faz um relatório com fígado para atacar a família. Isso é um desrespeito com os aproximadamente 600 mil mortos vítimas da Covid no nosso país. A CPI, infelizmente, não produziu nada de útil. Quantas vacinas a CPI colocou nos braços dos brasileiros? Nenhuma. Quanto a CPI ajudou aqueles que estão nos assistindo agora, que estão desempregados, que passaram necessidade por causa de atitudes autoritárias de alguns chefes de executivo, que fecharam o comércio e mandaram todo mundo ficar em casa? Nada. Nem a CPI e nem o senador Renan Calheiros ajudaram em nada na pandemia, diferente de outros poderes legislativos de outros países que trabalharam em conjunto com o executivo, com outras instituições, para amenizar o sofrimento da população. O que a CPI trouxe foi o contrário, foi mais sofrimento para a população, atacando empresários, atacando advogados, atacando testemunhas, constrangendo e humilhando mulheres. Isso foi o que a CPI produziu e o povo está assistindo. Infelizmente, não tem nada de útil que a gente possa aproveitar dessa CPI. Senador, o senhor pretende reverter esses indiciamentos, pretende agir de alguma forma para que o nome do senhor e dos seus irmãos sejam retirados? A preocupação é zero, porque para haver um crime tem que haver alguns pilares para se configurar um crime. Tem que haver a tipificação de um crime. Então, como é que o Renan pede indiciamento de alguém por algo que não existe, por exemplo, fake news? Existe crime de fake news? Não existe. Na cabeça dele, algumas postagens em redes sociais configuram crime. E por questões que são até hoje, até esse momento, que são bolas divididas entre os médicos. Então não dá nem para cravar que um lado está certo nem que o outro está certo. E ele precocemente quer induzir a população em erro com seus abusos de autoridade. Isso a gente vai também expor aqui durante o dia de discussão do relatório da CPI, os diversos crimes que o Renan Calheiros cometeu dentro dessa CPI. Isso não vai passar impune. Nós vamos fazer representação no Ministério Público Federal para que esses crimes de Renan Calheiros durante a CPI sejam investigados. O indiciamento do senhor e dos seus irmãos por fake news também não seria consenso dentro, inclusive, do G7, né, senador? Eu acho maravilhoso que ele vá para essa linha dentro do relatório, eleitoralmente falando, porque é tão frágil, não tem nenhum amparo jurídico, não tem tipificação penal, não tem nexo de causalidade, não tem enquadramento da conduta dentro de um tipo penal, não tem nada. Eu fico imaginando o constrangimento de toda a assessoria do senador Renan Calheiros ao ser obrigada por ele a incluir essas sandices, essas maluquices, essas coisas sem pé nem cabeça dentro de um relatório, porque o nome que vai para a vala, para a lata do lixo, é de esses técnicos que colocaram os seus nomes e assinaram uma peça política como essa. Então o Renan, como senador, desrespeita o Senado, desrespeita colegas senadores, não respeita a independência, a separação entre os poderes. Então eu só tenho a lamentar, porque infelizmente o senador Renan Calheiros não levou uma vacina para Alagoas, não investigou o seu filho nos usos de verbas públicas federais que foram para o estado da Alagoas, onde ele é governador. Então ele fez um trabalho aqui para proteger o seu filho e querer usar a CPI como palanque político antecipando 2022. Qual vai ser a estratégia hoje aqui na leitura do relatório do senador? Assim, a estratégia não dá para você discutir ponto a ponto o relatório tentando aproveitar algo de útil. Eu não vejo nada de útil que possa ser aproveitado nesse relatório. Então não adianta nem te vir aqui para tentar votar alguns destaques, para tirar trechos do relatório, porque não tem nada que se aproveite. O senador Renan Calheiros fez um grande desserviço para o Brasil com o seu relatório. E é tão constrangedor, é tão infantil o seu relatório, que dentro dos próprios colegas dele de CPI, não há um consenso, porque é ridículo. Então, mais uma vez, eu lamento muito que ele tenha usado esse relatório como instrumento de vingança
e tentativa de antecipar 2022. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação. Todos. Nós estamos chegando ao final da CPI, como disse aqui Girão, como disse Jorginho. O trabalho desses senadores, senador Heisen, senador Jorginho, senador Girão, Marcos Rogério, acrescentaria aqui o senador Marcos Duval, o senador Fernando. O nosso trabalho o tempo todo ali foi no sentido de aprovar os requerimentos de convocação de membros do governo federal e de pedir que, nos termos do requerimento do senador Girão, também se aprovasse a convocação de gestores estaduais, de gestores municipais, de empresários que negociaram e que se envolveram em falcatruas. Há um antro de corrupção com elementos fáticos, com robustez probatória, mas que o comando da CPI escolheu proteger, não investigar. Esses senadores que estão aqui o tempo todo nunca se negou a aprovar requerimentos que o G7 queria para convocar representantes do governo federal, porque o governo federal não tem por que se negar a comparecer à CPI para prestar depoimentos. Aliás, fez isso toda vez que foi convocado. Mas a CPI blindou estados, municípios, consórcio Nordeste. Veja, o caso do consórcio Nordeste, há inclusive delação, confissão de crimes, combinação de distribuição de valores, dinheiro, corrupção. Ainda assim, não houve a convocação. Eu solicitei a convocação de gestores, secretários da prefeitura lá de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Hoje, o Tribunal de Justiça afasta o prefeito da capital por envolvimento com corrupção. Determina bloqueio de bens e valores na ordem de 16 milhões de reais. A CPI nunca quis investigar. Santa Catarina, 33 milhões de reais para a compra de respiradores, e aí foram negociar numa casa de massagem do Rio de Janeiro. Veja o modus. Casa de massagem do Rio de Janeiro vendendo respiradores para o governo de Santa Catarina. E não recebeu nenhum. Lojas de vinho vendendo respiradores para o governo do Amazonas. 9 estados do consórcio Nordeste, incluindo o estado de Alagoas, governado pelo filho do relator da CPI, comprou respiradores pelo consórcio Nordeste, pagou antecipado sem licitação, não recebeu nenhum, e ali há delação apontando para um combinado de pagamento de propina. Tudo verba federal. Tudo com recurso federal. E a CPI não quis investigar. É um fim melancólico. É a CPI das narrativas e a CPI da frustração. Porque os brasileiros sérios realmente queriam ver aqui o apuratório em relação ao que fez o Ministério da Saúde, ao que fez o Ministro da Saúde, mas queria ver também gestores estaduais, distritais, municipais, prestando contas aqui dos bilhões de reais que foram encaminhados aos estados e municípios. Então é um fim triste, porque a CPI não cumpre a sua missão. E no tocante aos estados e municípios, o final da CPI é aquele tradicional, terminou em pizza. Sempre que tem uma CPI, alguém pergunta, vai terminar em pizza? Essa já começou em pizza. Porque o comando da CPI escolheu não investigar a roubalheira, o que foi feito com os bilhões e bilhões de reais. Agora, nós estamos conversando, primeiro fazer um registro e cumprimentar a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, por ter instalado lá a CPI para investigar o que aconteceu com os recursos da Covid, inclusive do consórcio Nordeste. Está fazendo lá o que a CPI não quis fazer aqui. Nós vamos acompanhar de perto o trabalho deles lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, inclusive dando suporte e fazendo os encaminhamentos necessários a partir do conjunto apurado lá para a Procuradoria-Geral da República. Concluo aqui dizendo que, pelo relatório vazado do relator, é a maior peça de ficção que eu já vi. Peça de ficção. Imputa crimes a quem sequer foi investigado na CPI, a quem não foi ouvido na CPI,
e tenta enquadrar, inclusive, o presidente da República. Eles usam, inclusive, o termo genocídio para enquadrar o presidente da República, que sequer poderia estar sendo investigado no âmbito da CPI. E ele está fazendo aqui, senador Girão, aquilo que ele disse lá no começo da CPI, quando ele comparou essa CPI ao Tribunal de Nuremberg. Aliás, uma ofensa aos judeus. Aliás, uma ofensa histórica. Só a comparação é uma ofensa, é uma agressão. Mas ele fez lá essa comparação e, ao final, ele enquadra aqui agentes políticos no crime de genocídio. A palavra genocídio apareceu a primeira vez na história, justamente nesse tribunal de Nuremberg. Então, é uma peça de ficção, de narrativas, de jogo pré-eleitoral, que a gente lamenta muito. Essa CPI poderia estar contribuindo mais com o Brasil e com os brasileiros. Muito obrigado.